Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje, sexta-feira, 5 de julho de 2024. Realmente um prazer ter você por aqui, uma satisfação estar contigo na companhia da Palavra de Deus. No carro, na sua casa, no caminho do trabalho, enfim, em toda e qualquer situação, a voz do Senhor pode ser acolhida. E o nosso super abraço de hoje vai para Shirley, de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Parabéns, viu? Que Deus te cumule de muitas bênçãos. Este podcast é um oferecimento. Cartório Fujiwara. Desde 1949, prestando os melhores serviços em Londrina e região. Conte com a gente. Hotel Eldorado Flat. A sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. E na Enciclopédia Bíblica de hoje vamos falar da agricultura e das várias culturas nos tempos bíblicos. Então, vamos lá! Bom, na sua maior parte, a população de Israel sempre foi agrícola, ainda que a natureza do solo, clima e outros fatores tornassem o cultivo da terra tarefa árdua e fatigante. Boa parte do país é desértica e rochosa, não se prestando para a agricultura. Quando os israelitas se estabeleceram na terra prometida, cada família recebeu um lote de terra e talvez também direitos de pastagem em terras comunitárias. Mas com o passar do tempo, os mais abastados tentaram comprar as terras dos pequenos lavradores, como está em Isaías capítulo 5, versículo 8. Assim, os pobres sempre tiveram que lutar para conservar o seu pedaço de terra. O agricultor israelita típico não morava na sua terra, mas numa aldeia próxima, frequentemente não muito longe da cidade fortificada. Era importante ter acesso à água e ter proteção em caso de invasão de inimigos. Não possuía mais terra do que se podia cultivar com a sua família e talvez a ajuda de alguns servos e trabalhadores assalariados. Toda a família participava do trabalho. Plantava cereais nas terras aráveis e cultivava oliveiras e videiras. Podia possuir também algumas ovelhas e cabras, entregues ao cuidado de um filho ou de um empregado. Às vezes também podia acontecer de um agricultor se especializar em determinada cultura. O agricultor enfrentava 4 grandes problemas: a seca, os fortes ventos do leste, capazes de levar embora o solo seco, o flagelo dos gafanhotos e os exércitos invasores. As culturas principais eram cereais, as videiras, para fazer vinho, as oliveiras para o azeite, frequentemente mencionadas juntas na Bíblia. Deuteronômio capítulo 7, Neemias capítulo 5, Oséias capítulo 2, mas não eram as únicas. Em relação aos cereais, nos poucos vales férteis, na planície filisteia, no Vale do Jordão e na planície de Jezrael, cultivava-se o trigo. O cultivo da cevada era mais difundido, porque se desenvolvia mais rapidamente e podia crescer em terras menos férteis. Também se plantava espelta e painço. O pão constituía o alimento básico da população. Por isso, todos os vales e planícies disponíveis eram aproveitados para o cultivo de cereais. As numerosas rochas e pedras espalhadas por toda parte eram usadas para construir terraços ao longo das encostas a fim de segurar o precioso solo. Com relação às hortaliças, perto da casa ou entre as videiras se cultivavam em menor quantidade verduras e legumes como lentilha, ervilha, feijão, cebola, pepino, alho e alguns condimentos.
As frutas, principalmente aí as uvas, serviam para fazer vinho e passas. Outras frutas cultivadas eram os melões, os figos, as tâmaras, romãs, nozes. Algumas delas forneciam providencial bebida durante os 6 meses de seca de maio a outubro. O azeite de oliva servia para cozinhar, iluminar, curar, lavar. As vinhas e olivais cresciam ao longo das encostas. E tinha também o linho, que era cultivado em certa quantidade para fazer tecidos. A maior parte das regiões mais altas, inclusive, era reservada para pastagens e florestas. E é isso aí, semana que vem vamos começar a falar do ano agrícola. Os primeiros chamados para seguir Jesus são 4 pescadores, todos judeus. Agora, Jesus chama um cobrador de impostos, considerado pecador e tratado como impuro pelas comunidades mais observantes dos fariseus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância como a luz de Cristo, vossa palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No texto do Evangelho de hoje, Jesus aparece como um profeta, missionário itinerante que passa anunciando a palavra de Deus. O poder da sua palavra se revela também nas transformações que ele realiza internamente no coração das pessoas. Esta passagem nos ensina qual deve ser a atitude e a disponibilidade do homem diante de Cristo. A pessoa chamada por Deus, neste caso, é um contratante de impostos, um homem distante, por profissão, dos problemas religiosos e odiado por todos, rejeitado como pecador público e pessoa do submundo. Jesus, porém, o escolhe e o convida a fazer parte do grupo dos seus discípulos. A lição da vocação de Mateus é reiterada e validada pelo banquete de despedida dos amigos na sua casa. Todas as pessoas da sua categoria e reputação com as quais Jesus se associa voluntariamente estão ali, sentados à mesa. A cena do banquete na casa de Mateus é perturbada pela intervenção dos fariseus. Mas Jesus justifica sua atitude primeiro com um provérbio: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E depois com uma citação bíblica: quero misericórdia e não sacrifício. Oséias capítulo 6, versículo 6. Jesus se dirige preferencialmente aos pecadores porque eles precisam mais da sua presença e da sua assistência,
Como os doentes precisam mais do médico do que aqueles que estão com saúde. Os pecadores são pessoas doentes, pessoas moralmente instáveis, infelizes, necessitadas de cuidados e cura. A citação de Oséias no capítulo 6 apresenta o núcleo central da vontade de Deus, a misericórdia. A caridade, portanto, tem primazia sobre todas as outras leis. Na verdade, Jesus coloca isso antes da própria adoração a Deus, versículo 13. O templo de Deus é o homem, 1 Coríntios capítulo 3, não simplesmente o edifício de pedra. O convite de Jesus para deixar a oferta diante do altar para ir procurar o irmão ofendido nos transmite o mesmo ensinamento, Mateus capítulo 5. O homem é tão importante quanto Deus, com um detalhe não negligenciável. São Vicente de Paulo ensinava: o serviço aos pobres deve ser preferido a tudo, não deve haver atrasos. Se durante a hora da oração tiver que levar remédios ou assistência aos pobres, vá tranquilamente, aderindo à intenção da oração. Você deve se preocupar se foi para a oração e abandonou o serviço dos pobres. Se você deixou a oração para ajudar um pobre, saiba que fazer isso é servir a Deus. A caridade é superior a todas as regras e tudo deve referir-se a ela. Bom, se os outros não forem levados em conta, a adoração torna-se um falso serviço a Deus e volta-se contra eles. A suposta justiça dos fariseus os torna injustos para com o próximo. O seu suposto amor a Deus os autoriza a odiar os outros. Jesus não veio para chamar os justos ou para frequentar ambientes limpos. Ele veio para converter pecadores em ambientes sujos. Ele convida os fariseus a se compararem com as Escrituras, para entenderem se o comportamento correto é deles ou simplesmente da palavra. A comparação naturalmente é a favor de Jesus, só ele cumpre perfeitamente a palavra de Deus e a bem-aventurança do misericordioso, como está no capítulo 5 de Mateus. E a linha final: não vim chamar os justos. E isso parece conter uma pitada de ironia cristã para com os fariseus da época, que se consideravam justos. Isso também se aplica, infelizmente, aos fariseus de hoje. Santo Antônio Maria Zacarias, ele nasceu em 1502 em Cremona, Itália, na família nobre da Zaccaria. Seu pai faleceu quando tinha 2 anos. Sua mãe recusou outros casamentos para se dedicar totalmente a Deus. Desde pequeno era muito inteligente, caridoso, sendo comum voltar ao colégio em seu manto de lã, que dera a algum mendigo. Com 18 anos decidiu deixar tudo que seria sua herança com a própria mãe, que por toda a vida aceitou a solidão de modo a não atrapalhar a vocação do filho. E ele foi estudar filosofia em Pávia e posteriormente medicina em Pádua, onde se doutorou. E durante este tempo levou vida austera, simples, humilde, afastando-se das turbulências comuns à vida universitária. Já formado e tendo abandonado as roupas luxuosas, trocadas por vestes simples, dedicou-se a tratar principalmente dos mais necessitados, curando as doenças físicas, mas também oferecendo conforto e esperança com a palavra de Deus. Por fim, em 1528, decidiu tornar-se sacerdote, mudando-se para Milão. Fundou nessa cidade, com o auxílio de Tiago Moridia e Bartolomeu Ferrari, a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, cujos membros ficariam conhecidos como Barnabitas, porque a primeira casa da ordem foi construída ao lado da igreja de São Barnabé. Depois fundou a Congregação Feminina das Angélicas de São Paulo, auxiliado pela Condessa de Guastalla, Ludovica Torelli, e o Grupo de Casais para os Leigos. A ideia dessas fundações era a verdadeira reforma dos religiosos e leigos, naquele momento em grande decadência moral, em oposição à mal denominada Reforma Protestante
de Lutero. Ele não fez qualquer reforma ao catolicismo, porque uma reforma mantém as bases e corrige os erros. Lutero simplesmente criou outra religião, na medida em que pretendeu mudar ou eliminar, não reformar, os próprios fundamentos do catolicismo, como a Eucaristia e os demais sacramentos, o entendimento da Bíblia, a noção de santidade, etc. Antônio foi assim um dos líderes da chamada, também inadequadamente contra-reforma, que uniu vários santos da Igreja no preparo do famosíssimo Concílio de Trento, fundamental para o esclarecimento dos erros dos protestantes e da afirmação das verdades da doutrina e da liturgia católica. Outra dificuldade da época combatida por Antônio foi a ideia de incompatibilidade entre fé e ciência, atualmente também em voga e de novo refutada pela Igreja, por exemplo, aí na encíclica de São João Paulo II, Fides et Ratio, fé e razão. Tanto a fé quanto a razão, e por consequência a ciência que dela se desenvolve, vem de Deus, e não podem por isso estar em oposição, porque Deus não age contra si mesmo. Foi um grande promotor da devoção eucarística e por isso instituiu as hoje muito conhecida 40 horas de adoração ao Santíssimo, como eficaz exercício espiritual. Propunha-se igualmente a tocar os sinos da igreja diariamente às 3 horas da tarde, em homenagem à recordação do momento da morte de Jesus na sua paixão. Em 1539, contraiu uma epidemia numa das suas numerosas missões de pregação e oração, e sendo médico, soube que não resistiria a ela. Voltou então para a casa materna, onde nascera, para ali nascer para a vida definitiva no paraíso. Faleceu com menos de 37 anos nos braços da sua mãe terrena, despertando nos braços da Mãe do Céu. Santo Antônio Maria Zaccaria é considerado o pioneiro da pastoral familiar na Igreja Católica. Oremos. Senhor Deus, que apacentas o vosso rebanho com plena solicitude, concedei-nos por intercessão de Santo Antônio Maria Zaccaria, realizar a sua proposta para a pastoral familiar, levando o bom pastor ao núcleo das sociedades, as famílias constituídas como vós as criastes, de modo a reformar todo o orbe para a vossa adoração infinita num único povo. Amém. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e até amanhã, se Deus quiser.